Corrupção. Corrupção é a bola da vez, né? E é bem possível que apareça na prova de vocês, né? E, novamente, a confusão, senso comum, isso aí acaba repercutindo na nossa vida, né? E na nossa consciência, na nossa maneira de pensar. Consigam fazer, façam uma análise jurídica da coisa, e não senso comum, né? Então, assim, há uma intrincada relação também de imoralidade e corrupção. E a gente tem que afastar isso, tá? E aí, isso é um problema. Por quê? Porque no senso comum transita aquela ideia que pequenas imoralidades são o início da corrupção, ou é o que gera a corrupção, ou como tu furar uma fila, ou como tu pedir uma concessão num ato burocrático ali, favorável para você. Pessoal, entendam. Nem toda imoralidade é um ato de corrupção, tá ok? Essa relação nem sempre é verdadeira. Aliás, quase sempre não é. Quase sempre não é, tá ok? Há grandes imoralidades legalmente instituídas, a gente sabe disso, tá ok? Só para trabalhar com alguns exemplos aqui, por exemplo, né? A escravidão no Brasil foi legalmente instituída, era regulamentada em lei. A escravidão é moral? Não, é imoral, né? Então, vejam que essa relação direito e moral, muitas vezes, ela não está em consonância, né? O Holocausto, na Alemanha, na Europa, no caso, foi legalmente instituído em lei também, foi legalmente instituído. Então, o Holocausto foi moral? O extermínio dos judeus? Não. Então, vejam, essa relação direito e moral nem sempre é automática, né? Até 2013, o Supremo declarou inconstitucional a contravenção penal de mendicância. Mendicância, então vejam, seria moral passar fome, mas seria crime ou seria contravenção penal, seria penalmente relevante, então eu pedir ajuda para não passar fome. Ou seja, é um problema isso, né? Vejam, então a gente não pode fazer essa relação, trabalhar a corrupção a partir da imoralidade, porque isso aí, se a gente fizer isso, confundir moralidade com corrupção, essa análise não pode ser feita pelo direito, tem que ser feita por outro viés, tá ok? Então a gente tem que fazer uma análise jurídica da coisa. E o que é corrupção? Corrupção é um crime bem clássico, quase todos os países têm essa tipificação, tá? E no Brasil tem um problema até de tipicidade ali, especialmente no preceito secundário do tipo, né? Porque a pena, o gradiente punitivo é enorme, né? 2 a 12 anos, e aí... 2 ou 12, é uma loucura isso, né? 2 ou 12, o gradiente punitivo tão largo, é meio kantiano isso, né? O desvalor da conduta, né? Ele tem uma relação com a imoralidade do fato que ele representa, ou seja, de novo trazendo a moral para o direito. Sempre tem acontecido isso, né? E esse é um grande problema, né? Mas o que é a corrupção? Para trabalhar a corrupção, a gente tem que cuidar pelo menos 3 tipos penais, tá? O crime de concussão, que está no artigo 316 do Código Penal, o crime de corrupção passiva, que está no artigo 317, e o corrupção ativa, que está no artigo 333. Tá? Esses crimes aí são os crimes que, em regra, os concursos e as provas aí pegam o candidato, né? Tomar cuidado com o que com relação a isso? Primeiro, o crime de concussão e corrupção passiva são crimes praticados por quem? Pelo servidor público. Tá? A corrupção é praticada por ele. E o crime de corrupção ativa é o crime praticado pelo particular. Tá ok? Então, a corrupção ativa, a corrupção parte do particular e não do servidor. O servidor pode aderir até. A gente vai trabalhar os verbos já, tá? E a diferença desses crimes está justamente no verbo, nos verbos, tá? Nos núcleos do tipo, né? Primeiro, para começar a trabalhar isso, a gente tem que saber o que é servidor público para fins penais. Isso é muito importante, por quê? Porque, para fins penais, servidor público não é servidor público. Como assim? O que é servidor público no âmbito administrativo? Tem um conceito lá muito próprio de servidor público. Aquela pessoa investida, né, em cargo público, né? Para fins penais, não. O direito penal trabalha com uma coisa chamada ficção. Trata como se fosse uma coisa que não é. Ou seja, diz lá no artigo 387 do Código Penal que servidor público é aquela pessoa que exerce cargo, emprego ou função pública, então cargo, emprego ou função, ainda que transitoriamente e sem remuneração. Então aquele estagiário que vai 2 vezes por semana na Receita Federal, trabalhar só na parte da tarde, voluntariamente,
para efeitos penais, é servidor público, tá ok? Se ele subtrair alguma coisa lá da repartição pública, ele não pratica furto, não pratica apropriação indébita, pratica peculato, que é um crime o quê? Funcional, tá ok? Então, cuide com essa abrangência, né? Isso é chama tipo penal explicativo, né? Ou norma penal explicativa. Dá um conceito operacional para uma categoria importante para a compreensão daquele capítulo, né? Do Código Penal, no caso, tá? Então, servidor público é tudo isso. Não é só aquela pessoa investida em cargo público, né? Então, é diferente do conceito que a gente tem no âmbito administrativo. Por exemplo, o jurado no tribunal do júri é servidor público? Para fins penais? É, tá ok? Porque ele exerce o quê? Função pública, tá ok? O advogado que exerce defensoria dativa é servidor público? Na verdade, ele não tem relação com o direito público, né? Mas, para fins penais, ele é servidor público porque ele exerce função pública, tá ok? Então, é muito mais abrangente esse conceito. E essas pessoas, então, esse conceito serve aos crimes funcionais, tá ok? Tanto na corrupção passiva quanto no crime de concussão. Eu vou pedir para vocês anotarem esses 3 crimes ali para depois dar uma olhada em casa, tá? Olha só, artigo 316, concussão. Tem um verbo lá. Qual que é o verbo? Exigir. E essa é a diferença da corrupção passiva. Olha só, a corrupção passiva, que está no artigo subsequente ali, que é o crime do artigo 317, o verbo é solicitar, receber ou aceitar. Então, veja a diferença. O que os concursos fazem? Eles trabalham com essa confusão entre exigir e solicitar, que a priori é parecido, né? Qual é a diferença? A exigência pressupõe uma intimidação, uma imposição. Ou tu paga, ou tu vai sofrer uma consequência negativa, desfavorável agora. Tá ok? A solicitação pressupõe uma transação com o particular. Então, tu negocia com ele, mas a corrupção no solicitar parte do servidor, tá ok? Mas não é só o solicitar. Então, tem o solicitar, o receber e o aceitar. Lembrando que o aceitar pressupõe uma oferta anterior, que parte do particular. Então, o particular oferece e o servidor público o quê? Aceita. Lembrando que não é necessário que o servidor público aceite a propina, no caso, para que o particular pratique corrupção ativa, tá ok? A corrupção ativa, o oferecer, o prometer, independe de qualquer comportamento positivo por parte do servidor. São crimes o quê? Autônomos, tá ok? Em direito penal chama-se de crimes formais. O que é um crime formal? É um crime que independe de qualquer resultado natural. Então, vejam, quando eu exijo um valor do particular para deixar de praticar ato do serviço público, eu já pratiquei o crime, independentemente de qualquer comportamento do particular aderindo àquela exigência. Tá? Então, eu não pratico o crime de concussão quando eu recebo o valor correspondente à exigência, e sim quando eu exijo. Tá? O verbo é exigir. Então, o crime se consuma quando da exigência, e não quando do recebimento. Isso é importante porque a gente vê muito na mídia, fulano de tal foi preso por tentativa de corrupção, é ou não é? Porque ele exigiu, né, ou ele solicitou. Não, ali é corrupção ou concussão o quê? Consumada, não é tentativa, tá ok? Tu não vai aplicar aquele redutor de pena lá do artigo 14, inciso 2. Fechou? Então, o verbo exigir, concussão. O verbo solicitar, corrupção ativa. Tá ok? Deixa eu ver aqui. Tem uma classificação, pessoal, dos crimes funcionais. Lembrar que crime funcional é o crime praticado pelo servidor público no exercício da função ou em razão dessa função. Tá ok? Tem uma classificação que aparece muito em prova também. A classificação é dividida no seguinte sentido. Corrupção é crime funcional próprio e crime funcional impróprio. O que seria um crime funcional próprio? Seria aquele crime que, se eu retirar aquela elementar servidor público, aquele fato se torna um indiferente penal. Olha só, se eu pegar o crime de peculato, que é o crime do artigo 312 do Código Penal, né? O crime de peculato,
se eu retirar a elementar servidor público, vai se transformar aquele fato num indiferente penal ou vai virar um outro crime? Vai virar um outro quê? Crime. Ou um crime de furto, ou um crime de corrupção, de apropriação o quê? Indébita, por exemplo. Ou um crime de furto até. Então, isso é um crime funcional impróprio. Por quê que o peculato é funcional impróprio? Porque se eu retirar a elementar servidor público, ainda continua sendo crime, mas não mais um crime o quê? Funcional. Agora, se a gente pegar o crime de prevaricação, do artigo 319, se a gente ali retirar a elementar servidor público, aquele fato se torna um irrelevante penal. Ou seja, para ter relevância penal, o ato de prevaricar, o agente tem que ser servidor público e tem que praticar o fato em razão da função, senão o fato é irrelevante penal. Não tem qualquer relevância no âmbito do direito penal. Fechou, pessoal? Então, voltando aqui, ó, só, não confundam imoralidade com corrupção. Corrupção é aquele fato descrito em lei, né? A gente tem a passiva e a ativa. A passiva é praticada pelo servidor, quando ele recebe, quando ele solicita e quando ele aceita, tá ok? A ativa é aquela praticada pelo particular, quando ele oferece a propina ou quando ele o quê? Promete, né? Lembrando que é crime formal. Oferecer ou prometer já configura infração penal, tá ok? Fechou? E o concussão, lembre do exigir, que em tese seria um crime mais grave, mas a pena é equivalente ao crime de corrupção, tá ok? Bem equivalente, inclusive, né? Por exemplo, olha só, vou imaginar um médico do SUS, então, para efeitos penais, servidor público, né? Que para atender um paciente exige vantagem indevida. Exige. Que crime que eu teria aí? Ele fala o seguinte, olha, ou me paga aqui R$1.000 ou eu não vou fazer esse atendimento. Que crime que eu tenho aí? Corrupção passiva, concussão, estelionato, estupro. Que crime que eu tenho aí? Quando o verbo que aparece lá é exigir, eu já sei que é o quê? Concussão. Se dissesse lá solicitou, eu já sei que é o quê? Corrupção passiva. Agora, olha só, se o médico engana o paciente, fazendo-lhe crer que a vantagem é devida, pode acontecer isso ou não? Ele enrola o paciente, olha, o SUS está cobrando agora R$1.000 aqui, né? E o paciente paga crendo que aquela vantagem é o quê? Devida. O crime já é de estelionato. Não tem nada a ver com crime contra a administração pública, tá? Por quê? Porque se encaixa lá no artigo 171, já que ele induziu alguém em erro, né, para oferir vantagem de cunho patrimonial. Tá ok? Então vejam, na corrupção passiva e na concussão, ele não engana o particular. O particular sabe que a vantagem é o quê? Não é devida, tá ok? E aí ele exige, ou solicita, ou recebe, ou aceita, né? Tem essas questões aí. Muito bem. O professor Epifânio pediu para falar aqui de colaboração premiada também, que é uma coisa que pode aparecer, né? A última prova do ENAD para direito foi em 2015, né? E não se falava tanto naquela época desse instituto, né? Sobretudo porque a lei que regulamentou bem o instituto é de 2013, né? Pessoal, olha só, algumas informações importantes com relação à colaboração premiada, tá? Primeiro, leiam o artigo 4º da Lei 2.850, 2013, tá? Por quê? Porque essa lei regulamentou razoavelmente esse instituto, né? E ali, ó, lendo esse dispositivo, eu posso chegar a que conclusão? Primeiro, eu tenho a colaboração premiada e eu tenho também a delação premiada. Nem toda colaboração eu acabo delatando, né? Primeiro, a colaboração premiada não foi instituída pela lei do crime organizado, que é essa lei 2.850. Ela é bem antiga no Brasil. Desde a década de 80 já tem
tipos penais que autorizam essa redução de pena, né, para quem colabora espontaneamente com a justiça, com informações em troca de redução de pena, tá ok? Então, é bastante antiga já, tá ok? Só que os dispositivos anteriores diziam só o seguinte, olha, por exemplo, o artigo 159 do Código Penal, que trata da extorsão mediante sequestro, né, terá redução de pena o agente que colaborar com informações, blá, 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 blá. Não dizia como é que era feito isso, quem participava da colaboração, se o juiz poderia participar ou não, e se o Estado depois não cumprisse com o acordo, né, feito, o que acontecia, né, ou seja, era bem econômica a legislação com relação ao Instituto, tá? E lá no começo, a natureza jurídica do Instituto era tão somente causa de diminuição de pena. Então, a gente colaborava com a justiça, tinha o quê? Redução de pena. Então, somente isso, tá ok? Em 2012, com a lei de lavagem de capitais, a lei de lavagem de capitais é da década de 90, mas em 2012 houve uma reforma e acabou incluindo no artigo 1º, parágrafo 5º, lá, esse instituto de uma forma mais abrangente, né? E em 2012, então, a partir desse ano, se autorizou já conceder o perdão judicial para quem colaborasse com a justiça com informações relevantes. Perdão judicial já altera a natureza jurídica, porque a gente sabe que o perdão judicial, conforme o artigo 107 do Código Penal, gera o que, pessoal? A extinção da punibilidade. Então, veja como muda. Antes eu tinha só como causa de redução de pena. Agora eu já posso perdoar, né, o colaborador e extinguir a sua punibilidade, né? O parágrafo 5º do artigo 1º da Lei de Lavagem de Capitais hoje diz que o juiz pode reduzir a pena, pode impor, no caso, um regime inicial aberto, pode substituir a pena por pena alternativa e pode conceder o perdão judicial. Tá ok? Então, veja, muito mais abrangente o âmbito aí de resultado para o colaborador. Tá? Outra coisa que é importante ser dito é que nem sempre é a delação, como eu falei antes, né? O que é delação, pessoal? É o autor do crime, coautor do crime ou partícipe do crime. Então, vejam, ele tem uma responsabilidade penal sobre aquele fato, ele assume a sua responsabilidade penal e ele delata outros agentes, né? Então, ele vai dizer, olha, o fulano de tal também fez isso, né? E, se possível, trabalhar, delatar, então, né, o âmbito de atuação naquela organização daquele agente, né? Então, o que ele fazia, né? Vocês lembram lá aquele caso da Patrícia Scioli, aquela juíza lá que foi assassinada em São Gonçalo, no Rio de Janeiro? 2 policiais militares, tinha uma milícia lá, né? Entraram num programa lá de colaboração e, com aquelas informações, o inquérito policial acabou sendo concluído de forma muito mais rápida e com uma gama enorme de informações. Então, vejam, muitas das vezes essas informações são muito importantes para o próprio Estado conseguir apurar determinadas infrações penais, né? Especialmente infrações que, e aí vem aquela questão da corrupção na criminalidade organizada, que são chamados ambientes clandestinos, né? Ou seja, quem é que participa? A e B, né? Não tem como provar aquele fato sem a colaboração, sem uma informação que venha de dentro, né? É bem difícil. Tá bom, pessoal? Então, natureza jurídica hoje não é só causa de redução de pena, tá? Pode ser desde causa de redução de pena até a sua extinção da punibilidade, a depender do grau de colaboração, tá ok? Outra coisa importante, deixa eu ver aqui. Pessoal, com relação à parte geral do Código Penal ali, volta e meia aparece também, e volta e meia, para eu responder uma questão da parte especial, tem que retomar a parte geral, né? Então, lembre ali da estrutura do crime, né? O que é crime, pessoal? Fato típico, ilícito, e o quê? Desde que o autor comporte culpabilidade.
O que é fato típico, pessoal? Aí tem 4 elementos lá, né? Conduta, resultado, nexo de causalidade e o que mais? Tipicidade, é ou não é? Todo fato típico a priori é ilícito. Quando é que não será ilícito? Quando estiver presente uma causa que exclua a ilicitude. Quais são as causas? Está lá no artigo 23 do Código Penal, né? Está necessidade, legítima defesa, né? Aquelas 4 lá que a gente sabe quais são. Tá ok? Tem causas hoje, pessoal, que tem aparecido muito em prova, defensoria pública, magistratura, são causas supralegais de exclusão de ilicitude, não estão na lei, né? E aí, quando aparece isso, aparece um princípio chamado princípio da adequação social. O que é princípio da adequação social? Quer dizer o seguinte, aqueles comportamentos socialmente adequados não podem ser alvo de repressão penal. Por quê? Porque a sociedade aceita esses comportamentos, né? E aí tu pega lá um exemplo, né? A criança nasce, é menina, os pais levam na farmácia para fazer o quê? Furar a orelha, né? Tecnicamente teria um crime de lesão corporal. Por que não é crime isso? Porque é um fato socialmente o quê? Adequado, é ou não é? Sexo, sadomasoquismo, é ou não é? E aí, tem lesão corporal ali? Né? Fato socialmente adequado também, tá ok? Então tem situações em que a sociedade tolera, tá ok? E por isso, apesar de típico e não estar no âmbito da abrangência das causas de exclusão de ilicitude, eu posso trabalhar com esse princípio da adequação social e daí excluir a responsabilidade penal a partir de uma causa supralegal, tá? Não está na lei, mas se é um fato socialmente adequado, então não pode ser reprimido penalmente, tá ok? Depois eu tenho lá a culpabilidade, né? Culpabilidade são 3 elementos lá que integram a culpabilidade. Primeiro, a imputabilidade penal, que tem 3 desdobramentos. Quais são esses desdobramentos? Quais são as causas que excluem a imputabilidade penal? Doença mental, né? Que aí tu vai lá no artigo 26 para olhar quando é que a pessoa é doente mental. Embriaguez. A embriaguez pode excluir a culpabilidade, tá ok? Cuidem, porque são questões pontuais, não é qualquer embriaguez, né? Eu tenho uma classificação de embriaguez também. Qual embriaguez que exclui a culpabilidade? Só a embriaguez chamada acidental, que é aquela embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior, né? Tecnicamente é difícil, na prática é difícil ver uma situação dessa, mas há situações que a nossa literatura jurídica apresenta, né? Trote universitário, obrigam, né, o calouro ali a beber sem que ele quisesse e fica totalmente embriagado. Então, assim, ó, quando é que a embriaguez exclui a culpabilidade? Quando ela for acidental, ou seja, proveniente de caso fortuito e força maior, e também quando for completa, tá ok? Não é embriaguez, tem 3 estágios, né, que a medicina legal trabalha. Fase do macaco, que é aquela fase inicial de euforia, fase do leão, que é aquela fase em que a pessoa acha que é o rei da selva, imortal, né? Essa fase é uma fase perigosa no âmbito de criminalização, tá ok? Mas não exclui a culpabilidade. E a última fase, que é a fase do porco, que é o estado de inconsciência, que é um estado transitório de inconsciência, né? Mas que gera a exclusão da culpabilidade se essa embriaguez for acidental, tá ok? O que é estado de inconsciência? É aquele estado que a pessoa não sabe o que está o quê? Fazendo, né? Se você já beber a ponto de não lembrar muito bem o que aconteceu na noite anterior, no dia anterior, você estava nessa fase do porco, que é o estado de inconsciência, tá ok? Essa fase pode gerar um estado de inconsciência que gera a exclusão da culpabilidade se essa embriaguez for gerada por caso fortuito ou força maior, tá ok? E a última causa de exclusão da culpabilidade é a chamada menoridade, né? E a gente sabe que a imputabilidade penal pela idade é atingida aos 18 anos, tá ok? Esse critério é puramente biológico, tá ok? Então, quando a pessoa fez 18 anos, à meia-noite ali do 18º aniversário, ela passa a ser penalmente imputável em razão da idade, pelo menos. Se tiver outro excludente, tudo bem, mas em razão da idade, ela é imputável, fechou? Tu não leva em conta ali. Vejam, pessoal, aqui, ó, cuidem. A pessoa tem 17 anos, 11 meses, 29 dias. Sabia exatamente, claro que sabia o que estava fazendo. Então não adianta o promotor querer provar que ela sabia o que estava fazendo, porque não, tá ok? Você tem 17 anos, quando praticou o fato, não quando se deu o resultado, isso é muito importante também. Tem 17 anos, 11 meses, 29 dias. Atirei no agente hoje, na vítima hoje. A vítima faleceu quando eu tenho o quê? Já 18 anos. Eu sou penalmente responsável ou penalmente irresponsável? Eu levo em conta a data do fato, que é a data da conduta, ou a data do resultado? A data da
conduta, né? Quando eu pratiquei o fato, apertei o gatilho no caso, tá? E não quando deu o resultado, né? O artigo 4º do Código Penal adota aí a teoria da atividade. Teoria da atividade, tá ok? Eu levo em conta a data que o agente praticou a conduta e não a data em que se deu o resultado, tá ok? Muito bem. Então, essas são as excludentes de imputabilidade penal. Aí tem mais duas causas excludentes de culpabilidade. Quais são? A segunda é a chamada falta de potencial consciência de ilicitude do fato, que gera o chamado erro de proibição, né? O erro de proibição, pessoal, não confundam erro de proibição com desconhecimento da lei, que é o chamado erro de direito. É outra coisa isso. No erro de proibição, o agente conhece a lei, ele sabe que existe o tipo penal, mas ele não entende que aquele comportamento que ele pratica integra o tipo ou compreende o tipo. Tá ok? Então, se a gente pegar como exemplo aqui, né? Hoje até parece meio tosco, mas não é, tá? Vejam, até 20 anos atrás, se o marido... Estou falando de direito, tá ok? Essa questão da moralidade do direito é importante aí também. O marido que forçasse a mulher ao ato sexual, até 20 anos atrás, no Brasil, não praticava estupro. Porque a doutrina toda era nesse sentido. A doutrina entendia, é só na biblioteca pegar livro de 98, 2000 ali. Mirabete, Magalhães Noronha, Damás Jesus, né, esses autores aí. Tá? Eles vão dizer o seguinte, olha, o marido não pode praticar estupro contra a esposa. Pessoal, isso não é mais assim, tá? 20 anos atrás, tá? O marido que pratica, força a mulher ao ato sexual, a esposa ao ato sexual, pratica um exercício regular de direito, porque estava abrangido nos deveres do casamento. Então não poderia ser crime isso, né? Era um direito dele, forçar a mulher ao ato sexual. Muito bem. Esse panorama doutrinário mudou, a lei é a mesma, era estupro, né? A lei não mudou, a lei mudou em 2009, mas isso aí não, tá ok? O que mudou foi o entendimento doutrinário nesse sentido, e jurisprudencial também, tá ok? Então vejam, se uma pessoa de baixa cultura forçar a esposa ao ato sexual, pode ser que ele entenda, tá, na precariedade cultural dele, que ele exerce aquele fato acobertado pela excludente de exercício regular de direito. Tá? Eu tenho que avaliar o grau de aculturamento nesse ponto, tá ok? Tem um critério que o Eugênio Raul Zaffaroni trabalha, que chama valoração paralela na esfera do profano. Profano em direito penal é o leigo, né? Ou seja, tu não pode exigir que o leigo, o de baixa cultura, faça uma avaliação puramente jurídica do fato praticado por ele, porque ele não tem essa capacidade, tá ok? Então, é diferente, né? Lembre que, nesse ponto, eu tenho o erro de proibição, não tem nada a ver com erro de tipo, tá ok? Cuide com isso. Erro de proibição, o agente sabe exatamente o que ele está fazendo, mas ele acha que aquele comportamento é o quê? Lícito, tá ok? Erro de tipo, o agente não sabe o que está fazendo, ele está fazendo uma coisa e acha que está fazendo outra, tá ok? Então, por isso que é um erro sobre o elemento que constitui o tipo, tá ok? Não é um erro sobre a proibição da conduta, né? É diferente. Fechou? Exemplo de erro de proibição, né? 2013, duas americanas foram para o Egito e compraram numa quitanda lá uma garrafa de vinho e foram para a praça beber. Foram presas no Egito, porque mulher no Egito não pode beber em público desacompanhado do marido, né? Ah, mas elas são solteiras, então não pode beber em público, né? Não sei nem se pode beber, né? Então, eu acho que sim, né, no ambiente privado, mas em público não. Foram presas por quê? Porque tem um crime lá, né? E depois foram deportadas, né? Ou seja, elas poderiam imaginar que aquilo era crime no Egito, né? Tá? Talvez. Hoje, claro que é diferente, né? Quando tu vai viajar para um outro país, o ideal é que tu, ao menos, vá no Google, né, e dê uma olhada como é que é a cultura daquele povo, né? Para tu não cometer esse tipo de coisa, né? Mas, alguns anos atrás, era diferente, né? A gente já não tinha toda essa gama de informações à nossa mão. Tá ok? Então, quando a pessoa pratica um fato, acreditando que aquele fato é lícito, mas sabendo o que faz, pode gerar isso um erro de proibição. Tá ok? Quando a pessoa pratica um fato achando que está praticando outro, eu tenho erro de tipo. Fechou? Exemplo de erro de tipo, por exemplo, né? Aconteceu isso aqui em Itajaí já, né? Imagina o seguinte, office boy, mototáxi, na verdade, era contratado para fazer transporte
de lanche de uma lanchonete para a casa do cliente que pedia lá o lanche por telefone. Muito bem. Nessa lanchonete se vendia droga também. Então tinha um código lá no telefone, o usuário ligava, pedia um cheeseburger, um salada, x-egg, x-bacon, sei lá o que, e dizia o código, e daí ia o cheeseburger também, e com droga também, cocaína, maconha, sei lá o que. Esse mototaxista pegava na lanchonete o cheeseburger com o quê? Com droga. Mas ele sabia que tinha droga lá? O mototaxista não sabia. Vejam, então ele imaginava que estava levando o quê? Lanche. Mas na verdade ele estava transportando o quê? Droga. Sem saber. Erro de tipo ou erro de proibição? Erro de tipo. Por quê? Porque ele não sabia o que estava fazendo. Tá ok? Se ele soubesse que estava levando droga, mas na compreensão dele achasse que aquilo era lícito, seria erro de proibição, não erro de tipo. Fechou? Sim ou não? Tranquilo, né? Então isso aí, com essa diferença, eu já consigo muitas vezes matar a questão que se pergunta ali. Muito bem. E a última excludente de culpabilidade ali abrange a chamada inexigibilidade de conduta o quê? Diversa. E aí tu faz um trabalho de alteridade, né? Tu se pergunta o seguinte: no lugar daquela pessoa, eu faria o que ela fez? Se a resposta for sim, tu não pode exigir dela uma conduta o quê? Diferente. Tá ok? Às vezes a gente, no âmbito da nossa hipocrisia, até faz isso, né? Mas não é bom que se faça, né? E aí tem duas separações ali, né? Que tem duas excludentes previstas na lei, que é no artigo 22 do Código Penal. A primeira é a coação moral irresistível e a segunda é a chamada obediência o quê? Hierárquica, né? Coação moral irresistível, lembrem que quando a pessoa está ameaçada, por exemplo, de morte, eu estou com uma arma na cabeça e sou obrigado a assinar um cheque, falsificar uma assinatura. Claro que não era exigível de mim uma conduta o quê? Diferente. É claro que tem que excluir a culpabilidade nesse ponto. Por qualquer pessoa, no meu lugar, faria o que eu fiz. O que eu fiz? Falsifiquei o quê? A assinatura. Tá ok? Então, quando há uma coação moral irresistível, se exclui a culpabilidade porque não era exigível o comportamento diferente, né? E a última ali é a chamada obediência hierárquica, que quando há uma ordem manifestamente, não manifestamente ilegal, tá? Não pode ser crime de plano, né? Uma ordem não manifestamente legal de um superior e o servidor público, naquele ponto, não está em condições de dizer não para o chefe, tá? Para o superior. Então, nesse caso, se isso tiver repercussão penal, quem vai responder por esse resultado é apenas quem emitiu a ordem, não quem a cumpriu. Por quê? Porque quem a cumpriu não estava em condições de dizer não. Tá ok? Fechou? Pode pegar o exemplo, por exemplo, de algemação, de pessoas em casos em que a súmula vinculante 11 do Supremo não autoriza, tá ok? Polícia Militar, por exemplo. Vamos imaginar que o comandante da Polícia Militar obriga o soldado, manda, né, que o soldado algeme alguém fora aquelas condições previstas na súmula. Se isso aí tiver repercussão penal, por um crime eventualmente de abuso de autoridade, quem responderia por esse crime seria o superior hierárquico e não quem a cumpriu, porque o soldado não está em condições de dizer não, faça você. Tá ok? Agora, se a ordem for manifestamente ilegal, o inferior hierárquico responde pelo fato sim, tá ok? Exemplo, vamos imaginar esse comandante da Polícia Militar que obriga o soldado a matar uma pessoa. Ele sabe que de plano isso é o quê? Crime, né? Isso não é possível. Sabe que essa ordem é manifestamente o quê? Ilegal. Nesse ponto, responderia tanto quem cumpriu a ordem, quanto quem emitiu a ordem, tá ok? Não haveria aí, nesse ponto, exclusão de culpabilidade. Fechou, pessoal? Mais uma questão que eu quero falar com vocês que está bombando em prova aí, que transita lá no âmbito do nexo causal, lá na tipicidade, lá no fato típico, né? Vejam, tem um instituto muito cobrado hoje que chama... como é que eu vou explicar isso? Qual que é a teoria? Qual teoria que se aplica hoje em direito penal com relação ao nexo de causalidade? Qual que é a teoria adotada pelo Código Penal? É uma teoria chamada eu não vou falar disso, vai dar confusão. Vou mudar.
Ou vou falar, vai que aparece, depois é. Pessoal, tem uma teoria chamada teoria da imputação objetiva, né? Isso está bombando em prova, tá? O que diz essa teoria? Vejam, de acordo com o nosso Código Penal, quando é que há nexo causal entre a conduta e o resultado? Ou seja, quando é que eu posso atribuir um resultado ao autor de determinada conduta, né? Então, eu tenho ali, por exemplo, uma pessoa que deu uma facada em alguém e eu tenho o resultado morte, tá ok? Quando é que eu posso dizer que essa pessoa que deu a facada na vítima é autora do homicídio, né? Quando eu verificar que aquele homicídio se deu em razão daquela o quê? Facada, é ou não é? Quando há um nexo de causalidade, uma relação de causalidade entre a conduta, a facada e o resultado do quê? Morte. Porque aquela pessoa pode ter morrido por outras causas, né? Vamos imaginar, envenenamento, é um exemplo muito clássico que se pergunta em prova, né? Muito bem. O nosso Código Penal adota uma teoria chamada teoria da equivalência dos antecedentes causais. O que diz essa teoria? Diz o seguinte, olha, para ter nexo causal, eu tenho que ter um nexo objetivo e um nexo subjetivo. O nexo objetivo é tão somente uma relação causa e efeito. Facada, morte, no âmbito objetivo, tá ok? Para essa teoria da imputação objetiva, nexo objetivo é relação causa e efeito, tá ok? No âmbito físico, né? Facada, morte, pronto. E o nexo subjetivo, com relação a essa teoria, é o dolo. Então, vejam, se eu desferir uma facada em alguém, a pessoa morreu em razão dessa facada, perdeu muito sangue, hemorragia aguda, por exemplo, tá ok? E eu tive dolo na conduta, eu sou autor do quê? Do crime. Eu sou responsável pelo resultado. Pode ser imputado aquele resultado, morte, a mim, porque eu sou autor da conduta. Fechou? Tranquilo, assim, né? Muito bem. Essa teoria gera vários problemas, né? Tanto é que na década de 70, já, na Alemanha, ela tem sido abandonada, né? Por quê? Porque alguns casos mais complexos não são resolvidos com base nessa teoria, né? Eu não tenho uma solução adequada, uma solução justa, uma solução mais juridicamente razoável se eu aplicar ela a partir desses dois critérios. Nexo objetivo, relação causa e efeito, e nexo subjetivo, o dolo, né? Um autor alemão chamado Klaus Hoxin, ele criou uma teoria chamada teoria da imputação objetiva e o que ele fez? Ele incluiu dois critérios a mais no nexo objetivo. Por isso que ele chama teoria da imputação objetiva, né? Quais são esses critérios, então? Por que ele fez isso? Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Um exemplo que eu dou em sala. Quem foi meu aluno já ouviu isso com certeza, né? Olha só, imagine o seguinte, duas pessoas casadas há 40 anos e sempre, desde o namoro, lá 40 anos atrás, a esposa dizia, ou a namorada naquela época, dizia para o marido o seguinte, olha, se um dia você me deixar, me abandonar, romper a relação, eu me mato. Entenderam isso? Então, assim, ó, o marido tinha consciência de que se ele rompesse a relação com a esposa, depois de 40 anos de casado, ela praticaria o suicídio, tá ok? Muito bem. Nesse momento da vida, 40 anos de casado, esse marido se apaixona por outra pessoa. Pode acontecer isso? Pode acontecer, né? Muito bem, se apaixona por outra pessoa e rompe a relação. Mas rompe a relação, e a questão dizia isso, né? Objetivando, querendo, com dolo então, com intenção de que a esposa o quê? Se mate. Tá ok? Então vejam, ele rompe a relação esperando, querendo, no mínimo um dolo eventual aí, né? Dane-se se ela se matar, né? Que ela se mate. Então vejam, a partir da teoria da equivalência dos antecedentes, eu tenho satisfeito aí os dois critérios. O nexo objetivo, relação causa e efeito, porque se ele não tivesse rompido a relação, a esposa não teria se matado, praticado suicídio, e eu tenho também o nexo subjetivo, que é o dolo. Então eu poderia, a partir dessa teoria, que é do nosso Código Penal, dizer o seguinte, olha, esse marido que rompeu a relação, praticou o crime de instigação, induzimento ou auxílio ao suicídio. Não, não é? Os critérios são esses, estão satisfeitos, muito bem. Só que eu não posso fazer isso. Por quê? Porque não é justo, né?
E aí, por que não é justo? E aí vem os dois critérios adicionais colocados pelo Clausen-Roxin. O que ele diz? Olha, primeiro, eu não posso ter um nexo objetivo tão somente a partir da relação causa-efeito. Eu tenho que ter a relação causa-efeito, isso é importante, mas eu tenho também que ter, e aí vem o segundo critério, um incremento de um risco proibido provocado por essa conduta. Ou seja, aquela conduta praticada pelo marido tem que potencializar a ocorrência do resultado e esse comportamento tem que ser não tolerável socialmente. Isso é um incremento de um risco proibido que o Roxin trata na teoria da imputação objetiva. Eu pergunto para vocês, é tolerável socialmente alguém romper uma relação? Sim ou não? É tolerável socialmente. A questão moral, não devia, isso, né? Muito bem. Então, se é tolerável socialmente, já não há um incremento de um risco proibido. Então, já não há nexo o quê? Objetivo. Que para o Roxin não é apenas o nexo objetivo. É o nexo objetivo e o incremento de um risco proibido. E aí a gente não tem isso. Estão entendendo? Então já haveria aí um rompimento do nexo de imputação. Eu não poderia atribuir aquele resultado ao autor da conduta. Romper a relação. Muito bem. E o Roxin diz que tem que ter mais um critério ainda, tá? No nexo objetivo. Então teria que ter relação causa-efeito, teria que ter ali o incremento do risco proibido, que nada mais é do que um risco não tolerável pela sociedade, né? E teria que ter também, olha só, o resultado deveria se encontrar dentro do risco criado. O que é isso? Tu se pergunta o seguinte, é natural que uma pessoa rejeitada de uma relação conjugal se mate? Eu sei que pode acontecer isso. Pode acontecer ou não pode? Pode. A pessoa pode se matar. As pessoas se matam às vezes, né? Mas é natural que isso aconteça? Não é. Isso transita na excepcionalidade. Não é? É. Então, o resultado não está dentro do risco criado pelo agente quando rompeu a relação. Estão entendendo? Então, dois critérios da relação do nexo objetivo ali não estão presentes. Está presente só o nexo objetivo. Então, eu poderia dizer que também que há um rompimento do nexo de imputação. Tá ok? Esse resultado tem que ser normal a partir do risco criado. Não pode ser excepcional. Né? E aí tu resolve muitas coisas a partir desse critério aí. Por exemplo, eu esfaqueei alguém para matar. Quero matar essa pessoa. Só que eu não consigo matar. A pessoa ferida vai até o hospital. Tá ok? No caminho, a ambulância se envolve num acidente. E a vítima morre por traumatismo craniano provocado pelo acidente e não pela facada. Tá ok? Aí tu se pergunta, há uma relação causa-efeito? Primeiro critério, se não tivesse esfaqueado a vítima, ela não estaria o quê? Na ambulância, não teria, né, falecido em razão do traumatismo craniano. Muito bem. Aí eu pergunto, eu criei um risco proibido para as pessoas, dando facada? Claro, um risco de morte, um risco proibido. Não é tolerável socialmente esfaquear alguém, é ou não é? Muito bem. Terceiro critério, é normal que alguém, e aí vem a questão, é natural que alguém esfaqueado, socorrido por paramédicos, se envolvam no acidente, no trânsito, a ambulância capote e as pessoas faleçam por traumatismo craniano. É normal ou é excepcional? É excepcional. Então, há um rompimento nessa imputação. Eu só respondo pelo quê? Tentativa de homicídio, não pelo resultado. Estão entendendo? Por quê? Porque o resultado não está no âmbito quê? Natural de desdobramento da conduta. Tá ok? Tem exemplo do hospital pegando fogo, mesma coisa, tá ok? Não é normal. Se rompe o nexo causal, rompe o nexo de imputação, e aí tu responde só pelos atos já praticados e não pelo resultado final. Fechou, pessoal? Então, cuide com essa questão aí, tá? Muito importante isso, né? Outra coisa, eu tenho mais tempinho aqui, ó, crime impossível, se pergunta muito. O que é crime impossível, pessoal? Crime impossível é um fato atípico, né? O artigo 17 do Código Penal trabalha com isso, né? Crime impossível pode se dar de duas formas, né? Primeira forma, absoluta impropriedade do objeto, né? E uma segunda maneira, absoluta
incapacidade do meio empregado para chegar ao resultado que eu quero, né? Então, assim, ó, por exemplo, para eu matar alguém, eu tenho que utilizar um meio que idôneo para chegar a esse resultado morte, é ou não é? Então, eu pego a arma que estava municiada, alguém, momentos antes, desmuniciou, sabendo que ia fazer, praticar aquele comportamento, e eu, várias vezes, faço o quê? Aciono o gatilho, e não sai nada ali, porque a arma está o quê? Desmuniciada. E não tem aí uma tentativa de homicídio. Por quê? Porque o meio que eu estou empregando para chegar ao resultado morte é um meio totalmente o quê? Inidôneo. Fechou? Estão entendendo isso ou não? Totalmente inidôneo. Ainda que por comportamento não querido, né? Eu não queria que fosse desmuniciada a arma, né? Outro exemplo muito clássico. Eu quero matar minha avó para ficar com herança, né? Aquele homicídio por motivo torpe. E aí eu compro veneno, arsênico, para matar ela. Minha irmã, sabendo disso, troca o veneno por, sei lá, um açúcar lá. E ela, minha avó, não é diabética. O açúcar pode ser veneno, né? A depender da vítima, né? Se a vítima for diabética, uma diabetes aguda ali, o açúcar pode configurar veneno sim. Mas minha avó não é. E aí o que eu faço? Eu vou fazer o cafezinho dela amanhã seguinte e adoço o café dela com açúcar, crendo que é o quê? Arsênico. Minha avó toma, não acontece nada. Que crime que eu pratiquei? Nenhum. Tá ok? Crime o quê? Impossível. É impossível matar minha vovó com açúcar. Tá ok? Ah, mas tu queria matar? Queria, mas o meio que eu me utilizei fisicamente ali é um meio que totalmente inidôneo para chegar ao resultado morte, né? Então o meio tem que ser idôneo, tá ok? Não inidôneo. Último exemplo, e aí um exemplo com relação à incapacidade absoluta do objeto material, né? Homicídio, qual que é o objeto material do crime de homicídio? Pessoa o quê? Viva, né? Então eu quero matar meu desafeto, vou até a casa dele, na calada da noite, pulo a janela do quarto, vejo que ele está lá dormindo, apagado, né? Esfaqueio várias vezes a vítima, eu indo embora com a faca na mão, sou surpreendido por alguém e preso em flagrante por homicídio, né? Muito bem, o corpo vai até o ML e o legista diz o seguinte, olha, causa da morte, infarto. Por exemplo, né? Olha só, a vítima infartou naquela madrugada, horas antes de eu o quê? Esfaqueá-lo. Pessoal, se a vítima estava morta, eu não tenho ali uma pessoa capaz de ser morta, não é? Eu tenho um cadáver já. E um cadáver não é objeto material de um crime de homicídio. Eu tenho aí um crime o quê? Impossível. É impossível matar um morto. Tá ok? Então, quando o objeto material é totalmente inidôneo, ou quando o meio que eu vou utilizar para praticar esse crime é um meio totalmente impróprio para chegar ao resultado, impossível chegar ao resultado, eu tenho aí um fato atípico, em razão do crime o quê? Impossível. Fechou, pessoal? Acho que era isso, tá bom por hoje, né? Boa sorte domingo, tá? São 3 ou 4 questões que aparecem ali, direito penal, processual penal. Ó, o professor Alexandre quer dar um recadinho aqui. E, como eu falei, interpretação de texto, leia com calma, as questões não são difíceis, tá? Teoricamente não são.